Eu sou Arê Ramos e esse é o podcast da Food 7, porque aqui não tem receita de bolo, não tem receita de nada, não tem nem receita para o sucesso, mas a gente te dá a deixa. O meu convidado de hoje veio da indústria química, ele foi vendedor, ele foi fabricante de tinta, ele virou a chave, foi estudar, se formou pelas melhores escolas de sommelier do Brasil e do mundo e hoje ele é o dono da bola, o dono do campinho. A cada 10 restaurantes, 11 compram o vinho dele. Meu convidado hoje é o sommelier mais que especial, Juarez Donizete. Muito bem-vindo, Juarez. Obrigado, Arê. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. Eu acho que tudo é válido. Estar com vocês, falando sobre vinho, falando sobre o mercado. E isso é o que nos encanta, né? Poder falar para as pessoas aquilo que é nossa paixão, aquilo que a gente gosta. E é sempre importante, né? Estar com pessoas simpáticas como vocês, que nos dão esta oportunidade. E olha só, se eu, além de tudo isso, fosse apresentar o Juarez, eu tinha que falar, o cara é humorista, o cara é uma voz de radialista, né? Hoje eu estou muito bem aqui, ó, estou na zona de conforto total, porque o Juarez conduz. É o cara que vê a câmera, estou pronto para gravar. Juarez, conta um pouquinho da sua história. Como que você virou essa chave? Como que você saiu da indústria e de entusiasta, de um apreciador de vinho, você se tornou um sommelier, já tem 10 anos aí de estrada e respeitado no meio. Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, o que a gente faz é viver naturalmente. Então, a própria situação nos conduz a fazer aquilo que brilha os olhos, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente se identifica. E, na verdade, eu sempre gostei de estar com pessoas, e o vinho ele traz isso, né? Que é esse momento de estar com as pessoas, com os amigos. E no restaurante a gente percebe muito isso. Então, ou seja, a gente logo já define, é aqui que eu quero ficar. Juarez, eu acho que você fez a escolha, a sacada que todo mundo quer na vida. Eu, desde o primeiro momento que eu te conheci, eu falei, esse cara sabe do que está fazendo. Por quê? Você foi lá juntar o que você gostava. Quando eu falo, Juarez é um grandíssimo cara de pau, e o mundo é dos cara de pau. Se você tem cara de pau no sentido de coragem, de ir, você entra em qualquer lugar. Você juntou o que você gostava de fazer, o que você já apreciava e falou assim, eu posso ganhar dinheiro com isso, eu posso ganhar dinheiro me divertindo, eu posso ganhar dinheiro com as pessoas que eu gosto de estar. E eu acho que quando a gente fala de venda de vinho ou do universo de sommelier, sempre se colocou num patamar muito alto, né? De que era um universo muito elitizado. E acho que você quebra esse estereótipo do sommelier de terno, cheio de rerequeque e rapapé. Eu acho que esse é o grande diferencial. O vinho é para todo mundo, Juarez? Com certeza. Eu digo para todo mundo, né? Águas divide continentes, mas vinho une as pessoas. Então não tem classe social. O vinho, hoje, a democratização do vinho, ela é universal. Então todas as classes podem apreciar uma garrafa de vinho, desde os mais simples, os vinhos de entrada, os vinhos que contêm açúcares, os vinhos que não têm açúcares, os vinhos que são equilibrados, aquele vinho que é para o paladar de um, paladar de outro. O vinho ele respeita o paladar de todo mundo. Então tem pessoas que gostam de mais adocicado, tem pessoas que gostam de vinho mais intenso, vinho mais estruturado. Então, ou seja, o vinho ele é para todo mundo. Lógico que a partir do momento que você passa a estudar sobre o vinho, a entender sobre as características do vinho, entender sobre a região, entender sobre o solo, entender sobre a uva, o profissional. Então, esse conceito é o conceito francês que nós chamamos de terroir,
que é a soma dos fatores geográficos, que é a soma do clima, do relevo, a variedade, a uva e o mais importante, a mão do homem. Sem o homem não tem vinho, porque a videira ela produz a melhor da sua fruta, porque é o filho dela, ela vai dar o melhor para o seu filho, para a sua fruta. Então ela não sabe que a fruta dela vai se fazer o vinho. Portanto, cabe ao homem pegar aquela fruta de boa qualidade e transformá-la em um vinho expressivo. Às vezes um vinho que mostra um pouco a identidade do enólogo, a identidade da tradição da família, do local. E isso vai chegar a quem? Vai chegar no apreciador do vinho, naquele que busca algo melhor, que quer ter sempre uma boa experiência. E uma boa experiência sempre está relacionado a estar em uma mesa de restaurante, com uma pessoa que você gosta, com a sua família, com os seus amigos, e esse é o momento. Sempre o melhor da mesa são as pessoas, né? Sempre. O melhor do vinho são as pessoas. Então, quando você fala e traz... Quando a gente olha para o vinho e vê toda a estrutura da própria indústria do vinho, de tudo, colheita da soja, do café, o vinho a gente não viu. Ele tem uma industrialização, lógico, ele tem uma produção em massa, mas quando a gente fala de colheita, quando a gente fala do corte, ele é manual, né? Eu preciso das pessoas. Então, mesmo que a produção hoje seja em escala industrial, os vinhos de gôndola, os vinhos que vão ali para o consumidor, mas ele ainda está envolvido com família, mesmo que sejam famílias poderosas do vinho hoje, mas ele é uma empresa ainda familiar. Eu acho que isso conversa muito com o restaurante. Quando a gente traz para o restaurante, a gente fala do quê? Por maior que eu tenha uma estrutura, eu sempre vou ter gente. Eu vou depender de gente e eu preciso estruturar gente. Então, o melhor da mesa são as pessoas, o melhor do vinho são as pessoas. E como que a gente conecta isso? Como que eu trago o vinho de uma forma... Essa conexão, que eu acho que, para mim, foi o que hoje você faz parte de uma importadora e distribuidora grande, uma das maiores do país, mas eu acho que eles viram muito em você, apesar de toda a sua trajetória, essa comunicação. Você estudou, você buscou conhecimento, porém você não perdeu essa humanidade, essa simplicidade de falar sem afetação. Então, eu acho que quando a gente traz isso para a vida real, para o nosso ambiente de restaurante, eu acho que tá aí é o que faz o seu sucesso também, né? Com certeza. É um fator importante e determinante saber o que você está falando, ter autoridade naquilo que você fala. Se você sabe sobre algo e você fala, então, a partir dali, você tem que entender tudo sobre o assunto. Porque pode acontecer de alguém te fizer uma pergunta que você, às vezes, não consiga responder. Então, é motivo de pesquisa. É pesquisar, buscar para alcançar a excelência. E a base disso vai estar no treinamento, sempre, né? Vamos falar do ambiente de restaurante. Eu tenho um garçom, eu tenho um menino que está ali e ele nunca teve um contato com vinho, nem de longe. O primeiro passo, você quer vender mais, precisa investir em treinamento focado no vinho para esse garçom? É o primordial também. Por quê? Porque o diretor do restaurante, ele quer que as pessoas venham até o restaurante dele, sejam bem tratadas, tenha assim um atendimento de excelência. Então, ou seja, o garçom ele está na linha de frente. Então, como que o diretor de um restaurante ele quer que as pessoas entendam como que elas precisam ser bem tratadas, se ela não tem geralmente um profissional à frente. Então, requer um treinamento, requer conversar, requer entender o que a pessoa quer, tá? Com respeito
ao cliente que está ali na frente. Então, para isso, ele precisa ter conhecimento, ele precisa entender o básico sobre o assunto. Por quê? Porque quando a pessoa vai no restaurante, ela ou eles, né, querem ter uma boa experiência. E isso, o restaurante proporciona o quê? O garçom, para ajudá-lo a ter uma boa experiência. O garçom é o vendedor, né? O garçom, do mesmo jeito que você é o vendedor para o restaurante, são os elos, né? O garçom é o cara que vai vender. Então, se ele não... É o que você disse. O garçom é a autoridade ali na frente do cliente. E ele precisa saber o que ele está vendendo. Base disso é treinamento. Além disso, é o interesse de cada um. O que você... Esse universo de vinho, além de... Você já vem de uma trajetória de vendedor. E aí você entra nesse universo de vinho. Hoje nós temos muitos, ainda alguns, mas são poucos, garçons de profissão, garçons de carreira. A gente tem muita gente jovem que não tem... São poucos sommeliers, ainda tem, mas a gente vê essa geração se interessando pouco por vinho. Então, por causa da indústria, o grande marketing em cima da cerveja, hoje o vinho está na moda, isso para nós é muito bom, mas ainda assim nós temos poucos interesses, principalmente dos mais jovens. O que eu vou... como eu chego num cara de 20 e poucos anos, que ele ainda não tem uma profissão definida, o que vai fazer ele entrar nesse universo? Qual o primeiro... Eu vou chamar a atenção dele, a primeira coisa em quê? Ele vai ter que... Porque, você vai ganhar dinheiro, ou você vai ter o conhecimento, ou o quê? O que vai fazer um menino de 20 e poucos anos brilhar os olhos, na sua opinião? É um trabalho, né? Então, imagina que de todas as profissões, a pessoa tem que gostar do que faz. Então, se ela escolheu trabalhar no restaurante, escolheu ser garçom, então o primordial ali é ela ter vontade de aprender. E o vinho faz parte. Tá? A questão do atendimento, isso aí ele recebe uma boa educação na casa dele e, por sua vez, ele vai replicar isso no restaurante. Lógico que precisa lapidar, mas se ele fala assim, olha, eu quero ser um bom garçom, eu quero atuar no segmento e quero ser excelência no assunto. Aí sim, ele tem que querer, ele tem que gostar, ele tem que brilhar os olhos, ele tem que ficar feliz quando ele vê o cliente dele voltando no restaurante. Então imagina um garçom, ele recebe uma família, ele trata bem aquela família, e aí a família agradece, vai embora, e depois essa mesma família, ou às vezes com outros integrantes, volta. Então, o que é a satisfação para esse garçom? O que é motivo de sorriso para ele? Quando ele vê que aquela família, aquele cliente voltou. Então, isso significa que ele fez um bom trabalho. Então, isso o incentiva a cada vez mais melhorar. Então, esse é o empenho que ele precisa. Cada vez mais melhorar. Por quê? Porque toda vez que um cliente volta, significa que a primeira impressão que ficou foi a melhor. Juarez, sabe o que conecta, o que faz você ser um bom vendedor, o que conecta você ao restaurante? É essa inspiração. Então, nós, enquanto profissionais, eu falo que o nosso trabalho, ele não é... o meu, vender consultoria, vender treinamento, nós somos educadores, porque hoje você não vende o vinho. Hoje, antes de vender o vinho, você precisa educar. Primeiro, o seu cliente que está comprando, para que ele conheça o vinho, e segundo, os garçons, porque aí você faz todo o trabalho de treinamento com aquela equipe, a brigada de salão. Mas o que faz ter essa conexão e despertar nesse menino... que ele quer ser um vendedor de vinho ou que ele quer ser um sommelier, é inspiração. O que realmente você buscou e o que brilha os olhos é estar com pessoas. Eu acho que o primeiro ponto é esse. Eu gosto de estar com pessoas. Eu gosto de estar com gente e isso é de mim, é do meu perfil. Então, a partir disso, você foi descobrindo o caminho de como fazer. Mas o caminho não é fácil. Eu não chego hoje, sento na janelinha e começo a dar tchau. É ônibus lotado, bração para cima, sentindo o suvacão na minha cara.
Depois eu sento na janelinha. Primeiro, eu vou ter que enfrentar horas em pé no ônibus, né? Não tem atalho, né, Juarez? Com certeza. O mais importante disso é ele ter algo de extrema necessidade, que é a motivação. Então, ou seja, o bom garçom motivado, ele gera resultado. Ele melhora o ticket. Tem esse sofrimento, tem que pegar ônibus, tem que ouvir, às vezes, as pessoas... porque o garçom, às vezes, a gente nunca ninguém falou sobre isso tão declaradamente, mas o garçom, ele é vítima de várias carteiradas. Por quê? Porque, às vezes, ele vai falar sobre um vinho, que, às vezes, ele tem um pouco de conhecimento de segurança, e a pessoa fala assim, eu estive na França, eu estive na região de Champagne, eu estive em Mendoza. Já corta o cara que nunca saiu de Jundiaí. Isso. Né? Então, ou seja, ele tem que ter esse pensamento para tentar rebater isso. Então, ou seja, nesse ponto ele tem que estar motivado. Ele tem que manter a sua postura, colocar aquilo que ele sabe, né? E, de repente, elogiar o cliente. Tá? Ótimo. Fico feliz que você já conheça sobre vinho. Foco na casa. Vamos falar da onde eu estou. Porque dessa forma você consegue amenizar a situação e sair por cima. E do contrário, deixa o cliente falar. Às vezes o cliente quer falar, você pode ouvir, não tem problema nenhum. Tem muito isso, o feeling de entender quem é a pessoa que está ali na sua frente. Ele quer contar da viagem, ele quer contar... Eu já passei por várias situações no salão que o cliente tira o vinho da minha mão e abre. Eu acredito que você já tenha passado por isso também. Ele quer fazer o serviço, ele quer servir, ele quer... E quando ele chega com o vinho dele, então, mais ainda, aí ele quer contar toda a história do vinho. E tá bom, você tá ali para ouvir aquele momento. Mas tem os momentos que a gente também tá ali para brilhar, para fazer um bom serviço do vinho. E quando a gente fala de vinho, a pergunta do milhão, Juarez, qual é o melhor vinho? Aí, quando se fala em vinho, sabemos que a máquina de degustar vinho são pessoas. Pessoas e seu humor. Então, às vezes, o bom vinho para mim não vai ser o bom vinho para você. Por quê? Porque, às vezes, por causa daquele dia, você não está bem, você não está bem-humorado ou mal-humorada, por exemplo. Então, ou seja... Qual seria o melhor vinho? Então, essa pergunta me fazem constantemente. E qual a melhor maneira de responder essa pergunta? Eu digo, o próximo. Por quê? Porque o próximo vinho sempre vai ser o melhor. Porque algo que eu já bebi é experiência passada. Então, o que a gente busca? Algo sempre novo. A gente tem que evoluir. Então, não pode parar. Paladar não retrocede, né? E quando a gente fala do melhor vinho, é o que você falou, a máquina, a degustadora profissional importada, que não tem dólar no mundo e euro que pague, são pessoas ali provando. E o melhor vinho é o vinho que você gosta. Então, taxar, porque eu estou tomando, para mim, o vinho de garrafão, o vinho de mesa, que fez parte da minha infância, da infância, acho que de muitas pessoas, foi absolutamente, quase extinto, porque bebida de pobre. Não pode se falar. E o Brasil faz muito isso, né? De o que é caro é bom. É muito cultural nosso, do brasileiro. Então, se é caro, é bom. Então, valoriza sempre o que é caro. Eu vou sempre... não importa nem se ele é bom, mas custou caro. E o vinho de garrafão fez parte da memória. Se a gente não tivesse estereotipado tanto, excluído tanto o vinho de garrafão, talvez a cultura do vinho tivesse sido muito mais forte ao longo dos anos, né? Venderíamos muito mais vinho, teríamos mais acesso a vinho, como nos últimos 10 anos veio uma crescente, mas é o preconceito de novo, porque ele faz parte da memória. Fim de anos, natais, boa parte das famílias, o vinho de garrafão. Para temperar a carne, para temperar o pernil e para beber. Só que não pode se tomar porque é doce. Não pode, não pode. Não. O que é bom para você não vai ser bom para mim. E é isso que a gente precisa. Antes de tudo, valorizar
as pessoas, né? Então, colocar as pessoas como protagonista ali. Na verdade, assim, eu costumo dizer para as pessoas que entender sobre vinho e tomar vinho é igual você aprender um novo idioma. Então, o inglês, por exemplo, tem pessoas que aprendem a falar, perguntar qual é o seu nome, como vai, em inglês, e permanece. Outras pessoas começam a fazer imersão para aprender, começam a estudar a língua, fazer de tudo para falar o idioma ao ponto que ela fica fluente. Então, no vinho é a mesma coisa. Tem pessoas que ele começou tomando vinho de garrafão, o vinho suave, o lambrusco, um cooler, ou seja, vinho, e permaneceu até hoje. Então, eu diria que essas pessoas é aquele que está lá, how are you? É aquele que permaneceu ali. Outros não, outros evoluíram. Ótimo, está tudo certo, tudo bem. O que a gente precisa é que as pessoas entendam que a vida é curta demais para não tomar muitos vinhos. Também acho. Aproveitando a sua deixa, quando a gente fala do melhor vinho, outro tabu, um negócio que trava garçom, principalmente se for jovem, serviço do vinho. Tem medo de abrir uma garrafa de vinho, quando é rolha, quando é screw cap, eles têm medo de abrir o vinho. Então, muitas vezes eu peguei muito isso em treinamento, que ele deixa de vender porque ele não quer abrir. Um restaurante que não tem um maître, que não tem um sommelier, e ele está começando com uma carta de vinhos e uma brigada jovem. Eles têm medo de abrir o vinho, Juarez. Isso mesmo. Isso que a gente percebe. Por quê? Porque o diretor do restaurante, ele faz o investimento. Ele quer colocar o vinho à disposição do cliente. E por que ele investe em vinho e não investe no treinamento? É o que é a necessidade geral. É por isso que nós estamos aqui. Para poder falar para as pessoas, abrir a mente de que não adianta você ter uma linda carta de vinho, comprar os melhores rótulos, tá? Vinhos do Novo Mundo, vinho do Velho Mundo, se quem está na linha de frente não tem o treinamento ideal para representar a sua carta de vinho à altura. Não vai vender. Você vai ter vinho parado e vai reclamar. Você vai reclamar sempre da sua equipe. Você vai achar sempre que o problema é do garçom. Vamos trocar. Você tem condições de trazer um sommelier, de trazer um maître, já que tem experiência? Maravilha, mas dificilmente o pequeno, ele monta um bistrô, um restaurante pequeno, e é legal ter. O wine bar está muito na moda, então o tempo todo você vê bares de vinho abrindo, mas ou você, por mais que você se invista em tecnologia hoje, o investimento maior que tem que ser feito é realmente nas pessoas, é quem vai vender ali. Esse cara é o seu... esse menino, essa menina que está ali, ou um garçom de profissão já, que ele tem habilidade com o serviço, mas ele não tem o conhecimento, não dá para saber tudo. E ele precisa ser treinado, senão a gente não consegue ter o resultado nunca que quer atingir. Essa é a nossa filosofia. Então, ou seja, nós somos referência hoje no Brasil em matérias de oferecer vinho no restaurante, que seria o on-trade, porque a gente faz o sell-in, que é a entrada da venda, e a gente faz o sell-out, que é a saída da venda, que é ajudar o nosso cliente a vender o vinho dele. De que maneira? Fazendo treinamento do pessoal que está ali, treinando o garçom, capacitando ele. Você falou um assunto que é de extrema necessidade, que o garçom, às vezes, ele não vende o vinho porque ele tem medo. Tem medo de abrir. Medo de abrir o vinho. Então, esse medo gera uma síndrome. A síndrome de abrir um vinho. Porque o cliente, quando ele vai no restaurante, ele não vai lá para tomar o vinho. Não, ele vai lá para comer. Eu quero ter uma boa experiência. O vinho é algo que você vai agregar a mais. Isso faz parte do trabalho do garçom, do vendedor, de chegar e falar assim, você já conhece a nossa carta de vinho? Ô Juarez, e a introdução, ter uma carta de vinho, obrigatoriamente num restaurante, ela vai aumentar seu ticket? Eu preciso ter uma carta de vinho num restaurante que vende pratos à la carte? Tanto faz um bistrô, um italiano, um contemporâneo,
obrigatoriamente eu tenho que ter uma carta de vinho ou não? Porque hoje a gente vê vinho até no bar. Então, não precisa nem ser um wine bar. Eu vou num boteco, eu tenho vinho hoje. É interessante que alguns restaurantes, eles insistem em não ter uma carta de vinho. E como que ele fala para os garçons? Quando o cliente te perguntar sobre vinho, você pega todas as garrafas e coloca lá na mesa e fala para ele assim... Eu ia fazer isso agora, por isso que eu peguei meu óculos, porque eu não enxergo. A gente vê muito isso em restaurante, né? O garçom chega, ou ele lê o rótulo, ou ele mostra para o cliente, ele não quer nem falar, né? Ele pega e mostra, simplesmente, tipo, toma aí, problema é teu, escolhe o que você quiser, eu trouxe a coleção aqui inteira. Então, ou seja, você ter uma carta de vinho, ótimo, lindo, maravilhoso, aquela carta de vinho, que às vezes ela é tão grossa que parece que se você for ler toda a descrição, você vai ter que ficar no almoço, no jantar e no café da manhã, tudo para aprender sobre o vinho. Não precisa, né? Não precisa. O simples é o que vende. E aí, qual a ferramenta que a gente precisa? Ter a pessoa treinada, a pessoa polida a falar sobre o vinho. Porque 2 perguntas que você faz para o cliente, você já consegue identificar o estilo de vinho que ele gosta. E quais são essas perguntas? As perguntas é de acordo com cada pessoa. Temos 3 tipos de degustadores, tá? Que isso que é matéria de treinamento. Nós temos os degustadores, que são os brutos, os sensíveis e os versáteis. Tá, então segura e eu quero que você faça o serviço do vinho e eu quero saber, fiquei preocupada, se eu estou entre bruto, sensível ou... Versátil. Versátil. Então, você escolheu um branco, né, para servir para a gente aí e para fazer esse serviço. Então, fique à vontade e faça o serviço. O garçom tem muito, isso de abrir. Hoje já tem a facilidade dos screw cap, né? Que aí, se você quiser explicar um pouquinho para quem não conhece, para quem não sabe o que é, a gente tem até uma garrafa com screw cap, que você já pode fazer a demonstração já. Treinamento, online de graça. Então, aqui a gente tem uma proposta de vinhos de entrada, vinhos que é um blend, um corte de várias uvas, que seria a mão do enólogo. São vinhos de bom custo-benefício. Por exemplo, trabalhamos com essa vinícola. Vinho bom é vinho caro, Juarez? Não. O vinho bom é aquele que você gosta, que você pode pagar. Tá? Então, se você quer comprar um vinho caro, você pode comprar. Mas, às vezes, nem sempre o vinho caro vai te dar uma boa experiência. Às vezes você não está nem preparado para você pegar um vinho caro e falar, eu vou tomar só porque eu tenho dinheiro para pagar. Ótimo. Eu tenho dinheiro para comprar um Ferrari, um Audi, né? Mas isso não significa que quando eu tiver com a Ferrari, quando eu tiver com a Lamborghini na mão, eu vou saber pilotar ela. Juarez, e para o dono de restaurante? Muitas vezes ele acha que ter uma carta com rótulos estrelados, isso que vai dar maior lucratividade, vai fazer ele vender mais. Você acha que necessariamente eu preciso ter uma carta estrelada também? É esse vinho mais caro que vai dar maior lucratividade? Qual o público que você quer atender? Aí que você tem que ver o peso que você quer dar aí a sua carta de vinho. Um exemplo, se o teu público ele pede um vinho mais estruturado, se o teu público ele olha e fala assim, olha, eu gosto de tais vinhos, né? Isso o garçom pode perguntar para ele. Eu não te falei sobre as perguntas, né? Mas eu vou te falar. Não, a gente vai voltar nelas. As perguntas e o perfil. Esses 3 perfis aí. Isso. Que eu vou deixar você fazer o serviço do vinho. Então, aí você tem uma carta de vinho que, modesta parte, o livro best-sellers que mais vendeu, será que ele é o mais lido? Muitas pessoas falam assim, esse livro está vendendo muito, eu vou comprar para eu ter. E nunca leu. Então, ou seja, vários livros valorizados, mas que as pessoas não leem. Então, ou seja, vinho, é um ditado bem popular, né? Eu falo assim, vinho é igual livro e paraquedas. Você só conhece depois de aberto.
Tá? Então você tem que abrir o vinho, você tem que tomar. Então é agora, a hora certa. O que você vai escolher para nós? Eu queria que você falasse um pouquinho da uva. É outra questão, é outra pergunta, tanto de garçom quanto do consumidor final. Ele precisa conhecer tudo do vinho. Quais são os pontos básicos que eu preciso observar para que um vinho seja bom para mim? Então, o que eu preciso olhar ali quando eu estou fazendo... o que eu preciso avaliar para que ele seja bom? Primeiro de tudo, ele tem que entender que o vinho ele é um produto. Tá? Esse produto ele tem ali uma família que produziu, ele tem ali uma mão de um enólogo, ele tem ali todo um trabalho, tem toda uma cadeia. O primeiro de tudo é ele ter respeito. Então, ou seja, não existe vinho ruim. Existe o vinho que não é para ele, ou o vinho que às vezes a pessoa não se identifica. Mas ele tem que ter conhecimento de que o que ele for oferecer para a pessoa, ele tem que ter um pouco de conhecimento para poder falar sobre o vinho. A segurança, né? A segurança. É a segurança para ele se aquele... sentir agradável, confortável diante do cliente dele, e o consumidor a mesma coisa também. Se eu recebo um vinho, eu tenho condições básicas de avaliar se ele está bom, se não está, se eu gostei, se não, porque muitas vezes você prova um vinho e fala que ele é ruim, depende do que você comeu, depende do que foi servido, vai depender até do seu humor naquele dia, não é verdade? Com certeza. Então, ou seja, a segurança de vender o vinho e oferecer o quê? Exclusividade. O cliente gosta de exclusividade. As vantagens daquele vinho, o custo-benefício. Hoje, custo-benefício precisa se falar. Então, frases que o garçom ele tem que saber. Falar, olha, esse vinho ele é um vinho de entrada, por quê? Porque ele tem que pensar que ele não vai vender só um vinho. Ele pode vender 3 vinhos. Esse é um vinho branco de entrada do Chile, da Argentina, da França, da Itália, Portugal, uma safra recente. Me vende agora o vinho que você escolheu, o branco, que a gente vai ser screw cap, e aí eu não tenho experiência com vinho e você vai fazer o serviço. Vamos lá. Para os meninos, para os donos que estão... Então aqui a gente tem um vinho do Chile, vinícola Ventisqueiro, e aí você pode falar da safra 2023, um vinho jovem, um vinho com características bem frutadas, e é um vinho que vai harmonizar perfeitamente com a escolha do seu prato. Então, ou seja, você já deu uma dica. Aí você pode falar sobre a uva. Essa é a uva Chardonnay, que é a rainha das uvas brancas, uma das uvas mais consumidas no mundo. O mundo inteiro consome vinho da uva Chardonnay. É o efeito boiada. Então, se está todo mundo consumindo, eu vou consumir também. E isso são bons vinhos, boas uvas de entrada para você ter na carta. Então, são produtos que vão te ajudar a vender e que vai facilitar a vida do seu vendedor, que é o garçom, que está ali a brigada de frente mesmo, que está em contato com o cliente. O vinho não vai vender sozinho. Então, essa escolha, que é muito do trabalho que a gente faz, a partir do momento de entender qual é o conceito do seu negócio, qual é o seu público, a partir disso a gente vai montar uma carta de vinhos. E a partir desta carta que a gente vai fazer esse treinamento para esses meninos. Porque quem é o público, como esse garçom vai se dirigir a esse público, tudo isso vai interferir na venda, que é o que a gente estava falando. Eu tenho um cliente que quer falar muito, eu tenho um cliente que não quer falar, que não quer abordagem nenhuma. Ele vai escolher na carta e não vai pedir a menor explicação do garçom também. Eu quero esse, pronto, e acabou. Ótimo. Então, se o garçom não precisar falar, atente-se a que o cliente te pergunte. Se ele te perguntou, você responde. Porque o cliente ele não foi ali para conversar com você, ele foi ali para comer. A função sua é oferecer a melhor experiência através de um vinho, aumentar o ticket médio. Dessa forma, ele tendo conhecimento sobre o vinho que ele vai oferecer, ele vai ajudar o cliente.
vai oferecer a ele uma boa experiência indicando o vinho correto, mas um vinho que ele também já degustou. Por quê? Se o cliente perguntar assim, esse vinho é bom? Ele vai dizer, olha, esse vinho é maravilhoso, é excelente. Aí o cliente pergunta, você já degustou? Ele precisa degustar, né? Ele precisa conhecer o que ele está vendendo. Se atentem a isso, ao seu garçom. Se atente ao prato. Ele precisa provar o que sai da cozinha e ele precisa conhecer o que ele está vendendo. Seja o vinho, seja o drink, a água de coco que você está vendendo. A gente não vende o que a gente não conhece. É muito mais difícil. Então, eu preciso saber, ter o mínimo de conhecimento e, principalmente, ter degustar para entender o que é aquele produto, né? Que é o que você vai fazer agora para a gente. Com certeza. Com certeza. Então, ou seja, cozinhar é um ato de amor. Agora, o garçom, ele vai saber colocar o amor do chefe na hora de vender? Então, ou seja, tem que estar alinhado. Elaborar um vinho, o enólogo, ele elabora um vinho, ele não fabrica. É comum, às vezes, eu corrijo sempre, os garçons falam assim, esse vinho ele é feito. Não, vinho não é feito. Feito é industrial, o vinho ele é elaborado. Troca essa palavra de feito para elaborado. Esse é um vinho elaborado na região do Maipo, com a uva Chardonnay, a safra 2023 e tal. De repente, se você perceber que a pessoa está te olhando, você segue. Se a pessoa olhou do lado, pronto. Perdeu o encanto, vou fazer o serviço do vinho. É isso. Exatamente. Quando a gente fala, fique à vontade, Juarez, eu vim aqui só para isso, quero deixar claro, eu estava esperando esse momento, depois disso eu vou embora, aí acabou. Quando a gente fala de treinamento, não necessariamente eu preciso ter um treinador o tempo todo. Eu preciso ter uma pessoa-chave e eu preciso ter manuais de treinamento para que esse não se perca e ele vá replicando ao longo do tempo, principalmente se eu tiver um treinador. Quando eu tenho um treinador, eu estou muito mais a facilidade de fazer esse serviço. Vamos lá. Na mesa, ó. Muito bem. O jeito correto de pegar a garrafa é esse, tá? Pode pegar a garrafa do jeito que você achar melhor, mas com segurança, com postura, tá? Nesse caso, a gente tem o móvel, tem a parede, então nós vamos fazer o serviço do lado de cá. Posiciona o vinho para o cliente, espera a prova, não tenha pressa, o garçom ele fica esperando a prova para que o cliente ele aprove o vinho, porque Pode servir, por favor. Quem aprovou o vinho, ele é responsável por todos que estão à mesa. Juarez, o serviço do vinho, ele não precisa ser tão floreado, né? Ele não precisa ser cheio de cerimônia, ele precisa ser bem feito, mas ele não precisa ter medo de fazer esse serviço. Ele pode fazer de forma muito descontraída. O vinho se popularizou. Então, o que a gente precisa entender é quando eu tenho os procedimentos, quando eu tenho um replicador, preferencialmente um líder, que saiba aplicar, e eu tenho isso também em manuais, vai ser muito mais fácil eu manter a qualidade desse serviço. Porque, necessariamente, você não tem que ter um guardanapo branco no ombro, no braço, e fazer esse serviço. Não. Você pode fazer de uma forma muito descontraída, mas bem feita, onde o cliente sinta segurança no que você está vendendo. Existe todo um protocolo para o serviço do vinho, em que consiste em a gente oferecer o melhor do serviço do vinho. Se o garçom ele se sente seguro com o guardanapo, por quê? Porque pode pingar, pode cair na toalha, então ele pode ter o guardanapo. O que é interessante é ele cumprir as fases do serviço corretamente, não atropelar.
não dá a impressão para o cliente que ele, primeiro, ele é iniciante, que ele está nervoso e que ele precisa fazer logo o serviço do vinho porque tem muitas pessoas esperando ele quer que o cliente beba logo o vinho. E não é esse o objetivo. Então, ou seja, se o garçom ele é o iniciante, não tem problema. Coloque essa informação para o cliente. Fala, olha, eu vou te dizer que eu estou começando, tá? É uma das minhas primeiras experiências no serviço do vinho. Então, desde já, se eu errar, fiquem à vontade de me corrigir. Isso é importante, né? É importante porque você está passando verdade. Todas as vezes que você passa verdade, que você está sendo genuíno no que você está fazendo, verdadeiro, você está sendo um bom profissional. Então, quem está recebendo, ele olha com acolhimento. Então, sempre quando a gente vem de verdade, não adianta querer enrolar o cliente. Não cabe mais hoje vender uma coisa que não é bom, vender o que não é verdadeiro, assim como você, o atendimento. Venda a verdade, que você vai conquistar o cliente, seja através da qualidade da comida que você tem ou do serviço. Estou começando, não sei fazer. Ok, tudo bem. Né? Eu acho que é parte desse princípio. Você, quando fez o serviço aqui do branco, do Chardonnay, você me falou de um vinho jovem. Acredito que seja a pergunta que você mais ouve. Vinho bom é vinho jovem ou é um vinho quanto mais velho, melhor? Aí é uma pergunta que tem que responder tecnicamente. Porque tem pessoas que preferem uma fruta mais verde. Tem pessoas que preferem uma fruta mais madura. Então, ou seja, quando você quer apreciar um vinho, você tem que entender que o vinho ele tem o seu ponto de amadurecimento. Então, ou seja, quanto mais jovem, ele é mais ácido. Ele tem mais as suas características de jovialidade. Ou seja, ele é mais intenso. Por quê? Ele é igual o homem, o vinho ele é igual o homem. Quando a gente é mais novo também, a gente é mais vigoroso, a gente corre mais, cansa menos. À medida que a gente vai envelhecendo, os movimentos vão sendo mais lentos, diminui mais. Ou seja, então o vinho vai também depender do gosto. Também. Então, ou seja, no seu amadurecimento, as suas características elas vão ficando um pouco mais... vamos dizer assim, mais polimerizadas. Ou seja, para quem gosta de um vinho mais maduro, ótimo. Ele vai dizer assim, olha, o vinho para mim, quanto mais maduro, melhor. O outro não gosta de vinho mais jovem. Então, ou seja, é o gosto, é o padrão da pessoa. Sim. Vários fatores fazem um restaurante ter sucesso. Não é um fator isolado, uma questão só. Então, quando se fala de um restaurante de sucesso, quando fala de vender mais... eu preciso ter conceito bem definido, eu preciso ter o meu público-alvo bem definido e, a partir disso, ter o meu cardápio. Depois do meu cardápio, eu monto toda a estrutura de cozinha e venho para o salão de acordo com o conceito e com o perfil do cliente que vai frequentar. O vinho, ele é um produto que vai fazer com que eu venda mais. O vinho é um agregador de ticket dentro do restaurante? Com certeza. Aonde tem vinho, você consegue trazer um público que tem mais cultura. E as pessoas que são mais emergentes, as pessoas que querem estar mais socializado no mercado, de frequentar, ou seja, o restaurante é obrigatório ter uma carta de vinho, ter um garçom treinado, ter bons fornecedores, ter bons rótulos. Não precisa ter muito, mas precisa ter. Volto a falar, o garçom é a peça principal da venda do vinho. Porque você faz uma carta bonita e você deixar ela lá na mesa, ou às vezes o garçom levar para o cliente começa a olhar assim, ó, aí ele começa a ler os termos que ele não está familiarizado, como terroir, como surli, como maceração carbônica, sobre, às vezes, tanino, compostos fenólicos. Ele não sabe nem do que está se falando. Daí ele olha e fala assim,
acho que eu não vou pedir vinho porque eu não sei pedir. E o garçom fica assim, esperando. Eu não vou lá porque ele vai me fazer pergunta, eu não sei responder. Ele não quer vender porque ele não sabe vender. Então, a gente entende que, para se ter um restaurante de sucesso, para se ter vendagem e o que se agregue ao ticket, eu vou ter todo esse processo, um conceito, público-alvo, estrutura de operação, mas o mais importante disso são as pessoas. Sempre vão ser as pessoas e treinamento. Quando a gente fala em pessoas, a gente fala pessoas, processos e resultado. Então, quando você fala de processo, é treinamento. É a receita de um bolo. Não tem como. Coloque 100 gramas de farinha. Você precisa ensinar o básico. Pega pela mão e mostra como faz. Não tem outro caminho. Acho que esse é o nosso papel. E não tem como não... Mas eu preciso que você agora me responda qual é o perfil do cliente. Você acha que eu esqueci? Não, senhor. Os 3 perfis. Fala rapidamente aí quais são esses perfis de consumidores. Então, chegamos na parte importante, que é a parte onde o garçom vai entender que vinho que ele vai oferecer para o cliente. Quando o cliente, você percebe que ele é mais extrovertido, que ele fala mais, que ele é o centro das atenções, que ele puxa a fila, que ele conversa, que ele pergunta, esse é versátil. Esse ele toma o vinho doce, esse ele toma o espumante brut, ele toma um moscatel, ele toma um vinho mais estruturado, ele toma tudo. Traçar o perfil do cliente também, para que a gente saiba com cada tipo que a gente está lidando, é muito importante muito também. Muito importante. Então, ou seja, nesse cliente que ele fala um pouquinho mais, você pode oferecer um vinho mais descontraído, você pode... Depende do momento, você pode oferecer um vinho com maior valor agregado, aí você tem que ter conhecimento para falar. Quando o cliente entra, ele é mais calmo, observador, tá? Ele para, olha tudo que está ao redor. Esse cliente é um perfil do cliente bruto. É aquele cliente que ele quer comprar pouco, mas ele quer comprar bem, ele quer ser bem atendido, não precisa falar muito, ofereça o melhor, tá? Esse é o cliente que ele vai te recomendar. Ele vai dizer sim, sim, não e não. Ele vai olhar a sua carta de vinho e vai dizer, olha, eu gostei da descrição desse vinho. O que você me diz? Aí você tem que, em poucas palavras, resumir sobre o vinho. Então ele fala, é o corte rápido. Esse que eu quero. Ele vai ser rápido e certeiro ali. Isso. E o outro? Aí você tem o cliente mais sensível. O cliente mais sensível é aquele cliente mais tímido. Aquele casal que ele chega assim, devagarzinho. Você tem que conduzir ele até a mesa. Ele não é um consumidor habitual, não, né? Não. E ele precisa se sentir acolhido, seguro. A gente vai para qualquer lugar que a gente vai, num restaurante, o que a gente faz muito? O que você me recomenda? A gente pede para quem? Para o garçom. Para o garçom. A recomendação do garçom. A recomendação, o garçom chegar, olhar nos olhos, olha-se nos olhos do cliente, fica assim, quem olhar do lado perde. E fica assim olhando para o cliente, tá? Ah, eu tenho essa mesa, eu tenho isso. O que eu percebo muito nos garçons, eles têm ali aquela palavra decorada, né? Boa noite. 3 lugares? 2 lugares? Não. Isso aí... talvez você até já matou o cliente. Ele fala assim, não, eu vim só. Então, ou seja, em vez de você chegar e colocar palavras que são praxe, você olha no cliente, tudo bem... Com acolhimento, com leveza, não precisa dar um peso, né? Não precisa colocar isso de forma pesada. Então, o que a gente precisa entender é que a base de tudo isso que nós falamos aqui o tempo todo é gente. É gente. É gente. Então, ou seja, o garçom, ele é o cartão de visita do restaurante. Não adianta ter um chefe que faz comida com amor, um diretor de empresa que investe caro numa carta de vinho, os móveis, o carpete, o ar-condicionado todo, se o garçom, na hora de
pôr o cliente para dentro, de fazer com que o cliente sente e fique à vontade, ele falha. Você já percebeu que o que te chama a atenção são os primeiros 3 segundos? Tá? Você já sabe qual a maneira que você tem para ganhar dinheiro todos os dias? Você já imaginou ganhar essa viagem para a Europa? Que tal fazer um cruzeiro amanhã? Já imagino na hora. Ali na hora você já está imaginando, então, né? Ou seja, você não precisa formular essas perguntas de entrada. Mas se você fala para o seu cliente, você está no melhor restaurante de Indaiatuba, seja bem-vindo. Meu nome é fulano e eu vou te conduzir a uma boa experiência. Então, já é uma baita de uma... de novo, entender o lugar que você está, né? Entender quem é o seu cliente. E nós falamos de vinho. Vinho é um assunto que nós que gostamos, e nós que gostamos da boa mesa, nós que gostamos do bom serviço, são horas e horas que a gente fica falando de vinho e perde o limite, literalmente. Mas esse pouquinho que nós falamos de vinho, nós entendemos o quê? Que sempre é sobre pessoas. Eu não falei de vinho, você não falou de vinho. São pessoas servindo pessoas, e é gente que fez, é o corte, é o plantio. Então, a história, a conexão da uva, do vinho, a elaboração desse vinho, quando a gente fala muito da mão do enólogo, a gente está literalmente falando da mão de gente. Então, não existe outro caminho, por mais que o mundo esteja caminhando num ritmo muito acelerado mesmo, a passos largos para a tecnologia, e que bom, mas nós não podemos deixar de olhar cada vez mais para as pessoas, porque são elas que vão ainda conduzir, e é isso que a gente está buscando ainda, é essa experiência com gente, né? Com certeza. Então, ou seja, o diretor da empresa, ele não está todos os dias no restaurante para atender os clientes. O sommelier, ele não está lá todos os dias, em todos os momentos na mesa, para falar sobre o vinho, para fazer uma venda. O chefe de cozinha, ele não pode largar a cozinha lá para ele ir lá explicar sobre o prato. Lógico que eu sempre recomendo que, quando o chefe tiver uma folguinha, que ele saia de lá da cozinha, tá? E ele vai conversar, ele vai até os clientes. De repente, para fazer uma foto, para conversar. Vem sempre aqui, é um prazer tê-los aqui. A gente cozinha com amor para vocês. Isso, o garçom, ele fica observando. Tá? Então, ou seja, são pontos no restaurante que a gente tem que agregar para tratar as pessoas com excelência, com nobreza. Por quê? Porque o restaurante, a palavra restaurante, vem de restaurar. O garçom vem de menino, que é aquele menino que vai atender. Então, ou seja, hoje, fazer comida no restaurante não é simplesmente, eu vou fazer um prato. Não. O restaurante, ele é o que agrega as pessoas. As pessoas saem de casa para que elas possam respirar novos ares. Por quê? Porque cozinhar, todo mundo cozinha, mas alcançar a excelência, isso é para poucos. Isso requer minuciosamente estudo, isso requer treinamento, requer ação. E nós, profissionais do vinho e do restaurante, nós estamos aí justamente para isso. Juarez, o que precisa? Eu fiz essa pergunta para você já algumas vezes, mas eu vou repeti-la. O que precisa para um garçom ser um bom vendedor de vinho? Primeiro de tudo, é ele querer brilhar os olhos. Ele fala, eu me identifico em ser um garçom. Eu me identifico em tratar bem as pessoas. Isso eu gosto, isso eu tenho prazer. Quem faz as coisas com prazer não trabalha. Então, ou seja, ele tem que querer, ele tem que se identificar na casa. Tá? Então, o serviço de garçom é igual quando você está namorando, porque daí você está falando com a sua namorada, você não quer desligar. Apaixonado, você não quer desligar um telefone, desliga você. Então, ou seja, o garçom, quando ele chega no restaurante, é um motivo de alegria. Às vezes ele não quer nem ir embora. Por quê? Porque ele gosta tanto, ele se identifica. Olha, chegou mais gente, vamos atender, vamos isso, vamos aquilo.
né? Seja Então, bem-vindo. eu acho que é isso. A palavra que define é paixão. Paixão. E eu vou fazer um compromisso aqui, nós dois vamos fazer um compromisso. Nós, apaixonados por restaurante que somos e por vinho, acho que a nossa missão é essa, transferir essa paixão para esses meninos. Então, através do vinho, através da boa mesa, e nós ainda vamos falar muito de vinho e espalhar isso para os restaurantes. A gente quer que o garçom ganhe, que o dono ganhe, que a importadora ganhe, que o vendedor ganhe, que todo mundo precisa ganhar, mas que está todo mundo junto. E, obrigada, um brinde ao vinho, às pessoas. Obrigada, Juarez, por ter vindo, por estar aqui e saúde. A gente está junto logo, logo num monte de projeto aí e o nosso compromisso é levar excelência e paixão para esses meninos e meninas que querem vender vinho. Então, como você mesmo disse, a hora voa. Falando sobre vinho, a hora voa. A gente se empolga. Por quê? Porque o assunto é muito extenso. Então, sempre vai ter dúvidas, mas a melhor maneira de tirar as dúvidas é abrindo um vinho, sentando, né? O garçom pode chegar, pode ficar à vontade, pergunta para o sommelier, pergunta na importadora, entre no Fale Conosco, pode mandar e-mail até para o produtor, olha, eu trabalho com o seu vinho, pode me falar mais. Outra dica valiosíssima no finalzinho, uma carta de vinho que tem 40 rótulos, se o garçom em um dia aprender sobre aquele rótulo, em 40 dias ele vai estar tirando de letra os 40 rótulos. Missão 40 rótulos. Vem aí. Fazer seu garçom vender 40 rótulos em quanto tempo? 40 dias. Todo dia aprende um. Todo dia um vinho. 40 rótulos, 40 dias, todo dia um vinho. Campeão de venda. Garçom campeão de venda. Obrigada, garçom Juarez. Bem treinado é venda, é ticket médio, é lucro, é alegria, é boa experiência. Isso para que o consumidor volte. E o consumidor voltando, como eu disse, o garçom vai sorrir, porque ele entendeu que ele fez um bom trabalho e ele está no caminho certo. Saúde. Muito bom.